pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do UniFaCast, no quadro Um Café com Saberes, enquanto a gente toma aquela dosinha de café. O tema de hoje é pesquisa acadêmica, tema essencial, mas que gera muita dúvida em vários cursos. Eu sou Isabela Borges e para falar disso aqui com a gente está com a professora Monique Ferreira, que é doutora em ramo de pediatria, óbvio, isso eu não vou falar errado, mestre em epidemiologia e especialista em educação à saúde. E é docente em pesquisa aqui no Unifa. Prazer, meninas. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Antes de entrarmos no tema, eu queria te perguntar, como foi sua trajetória acadêmica até chegar no Unifa? Olha, eu acho que tudo começou quando eu fui alfabetizada pela minha mãe. Minha mãe usava um método inovador que na época estava surgindo para alfabetizar, que era um método da abelhinha. E eu ficava ali brincando. E quando minha mãe viu, eu tinha aprendido a ler e escrever com aquele método, né? Então, eu acho que essa história, né, me inspirou a gostar da docência, a gostar de ensinar. Depois eu fui estudar com meu pai, que é professor de português e literatura. E todos os dois, então, sempre foram muito inovadores, assim. Meus pais já usavam metodologias ativas, quando isso ainda nem tinha esse nome, a gente ainda nem, né? Isso não era nem falado no meio da educação, eles sempre procuravam alguma forma, assim, diferente, né? De encantar os alunos, de transmitir. Então, acho que desde cedo eu queria isso para mim, queria seguir esse exemplo da educação, né? Depois eu fui fazer odontologia e aí eu fiz aqui na Faculdade de Odontologia de Valença, né? Como que eu escolhi odontologia? Mandaram a gente ler um livrinho no ensino médio, que era um livrinho das profissões. Aí tava lá, odontologia, gostar de trabalhos manuais. Eu falei, eu acho que eu vou gostar disso. Minha família não tinha ninguém da área da saúde. Mas eu queria trabalhar com criança e achei que cabia, né? Falei, eu vou gostar então, porque eu gosto de trabalhos manuais e dá para eu atender criança, né? E aí, ao final do curso, a professora de odontopediatria, nossa querida professora Marlene, professora da ESA também, me convidou para ficar como professora estagiária na disciplina, né? E aí era tudo que eu queria ouvir, né? Que aí aliou as duas profissões que eu escolhi para mim, né? A odontopediatria, né, para trabalhar com crianças, e a docência. Então eu sou uma pessoa super realizada. Eu nunca, assim, almejei dar aula fora daqui, porque eu tenho um prazer muito especial, né, em dar aula na casa onde eu me formei, onde eu fiz grandes amigos, né, que até hoje, né, são companheiros aí. Então, acho que isso tudo, né, essa minha história lá de trás é que me trouxe até aqui. Uma coisa que me pegou muito, assim, tem hora que eu fecho os olhos, eu só lembro disso. A Patrícia, na reunião que ela fez com todos os períodos, no início desse período, ela foi mostrar o currículo dela com grandes nomes de várias universidades, Sulandic, só que ela falou, gente, nada disso aqui importa. O que importa é isso aqui, egresso do Unifa. Isso aí. E eu acho isso muito bonito, como, pelo menos na odontologia, tem ciências como é nos outros cursos, que eu saiba, todo mundo é egresso aqui do Unifa. E a gente vê, então, como que a faculdade dá esse suporte para a pesquisa, porque são todos pesquisadores, pessoas inteligentíssimas. Gente, eu estava falando aqui como que eu tenho admiração pelo curso de odontologia aqui do Unifa, porque todos os professores são maravilhosos. Não tem que eu falo assim, nossa, esse não merecia estar aí. São realmente pessoas muito inteligentes. Então, eu queria perguntar, tipo assim, quais programas a gente tem aqui na faculdade que ajudam a entrar nessa área científica, para talvez pensar em mestrado, doutorado futuro? Eu acho que vocês têm sorte. Na época que eu estudei, não existia essa preocupação, não era aqui só de Valença, não, era da formação do dentista, de uma forma geral, era uma preocupação grande em formar um bom clínico, né? Essa preocupação de trazer esse conhecimento de pesquisa, já desde o curso de graduação, ele começou depois, esse movimento, né? E hoje vocês têm essa sorte de isso ser abordado, essas ferramentas, né? Serem oferecidas a vocês já desde a graduação. Então, aqui
aqui, por exemplo, vocês podem participar do programa de iniciação científica, né, que é o PIC, que tem aí um edital próprio, né, anual, mas se vocês, por algum motivo, não conseguem participar do PIC, seja por uma questão de não ter conseguido, né, a data, né, colocar o trabalho na data, ou por uma questão séria, que tem uma exigência de um CR mínimo 7, né, aqui tem o PDC também, que é o Programa de Desenvolvimento Científico. Olha que legal, esse eu já não sabia. Então, é um programa de fluxo contínuo, não tem uma data como é o MIC, né? Que se você perde só no ano seguinte, não. O PDC é um fluxo contínuo, não tem exigência do CR7, então você vai seguir aqueles mesmos passos de fazer um projeto, né? Colocar para esperar ver se vai ser aprovado, mas você pode colocar isso a qualquer momento aí da sua formação. E tem outras ferramentas também, tem outros programas, né? Tem o PIT, né? Que é quando você tem um trabalho mais na área da tecnologia. Então, tem o TCC, né? Medicina não tem TCC, mas a odonto e os outros cursos, né, da área da saúde tem. Então, existem várias oportunidades aqui, fora as disciplinas que abordam pesquisa, né? Eu mesma dou essa disciplina no curso de odontologia, no curso de medicina, que é uma formação que os profissionais, né, de um pouquinho, mas não vou falar de quanto tempo passaram, vocês fazerem conta, mas os profissionais formados há anos atrás não tinham, né, esse conhecimento já desde a faculdade, tinham que correr atrás depois, fazendo mestrado, doutorado. Hoje vocês já têm essa base, então fica muito mais fácil para vocês depois, né, no decorrer da vida acadêmica de vocês. Você migrou da odontologia para a docência. Como você utilizou a pesquisa científica para sua própria formação? Então, a pesquisa é aquela história, né? Eu antes achava que entendia de pesquisa, né? Porque eu fazia trabalhos acadêmicos, e, né? Quando eu fiz a minha especialização em odontopediatria, e fiz trabalho de pesquisa, e eu achava que entendia de pesquisa. Só que aí, quando eu fiz o meu mestrado, em que realmente eu fui estudar isso, né? Meu mestrado foi na área de saúde pública, mas com concentração em epidemiologia. E aí que eu fui aprender, né, a metodologia da pesquisa epidemiológica, aí que eu fui aprender a hierarquia da evidência científica. E aí eu falo que foi ser alfabetizada novamente. Foi a sensação de novamente ser alfabetizada. Porque aí eu vi que eu realmente não entendia nada. E eu comecei a ler artigo científico um outro olhar, realmente compreendendo o que aquele artigo estava trazendo e falando, né? E isso abre um novo horizonte para a gente, né? Porque tem uma tirinha da Mafalda que eu gosto muito, ela fala assim, saber, se você não sabe ler, te obriga a acreditar no que os outros te dizem, né? Então, quando a gente não entende de pesquisa, é por aí. Você acredita naquilo que o pesquisador, que o autor daquele trabalho científico está te dizendo. A gente geralmente lê a introdução, né? Lê a conclusão e acredita naquilo, né? E quando você começa a aprender um pouquinho mais sobre pesquisa, você começa a ler criticamente a produção científica, né? E ver que, às vezes, aquele artigo não tem um grau de evidência forte para você levar aquilo para a tua prática diária, tua prática clínica, né? Às vezes aquele tipo de pesquisa não é apropriada para mostrar aquilo, ou às vezes é uma pesquisa cheia do que a gente chama de vieses, né? Que são erros, né, na condução daquela metodologia. Então não dá para você confiar naquele resultado. Então por isso que é importante entender de pesquisa. Não, você não precisa virar um pesquisador, né? Mas um mínimo de conhecimento para ler criticamente aquilo que está sendo produzido, né?
no campo de pesquisa, né? No campo da ciência. Sim, porque as pessoas pensam muito que artigo, pesquisa, é só para mim que quer fazer mestrado, doutorado. A gente fez um podcast sobre ansiedade na semana de provas com uma psicóloga. E ela falou que ela nunca foi estudante, ela é estudante. E eu concordei muito com essa frase. Completamente. Porque não pode se formar e esquecer dos estudos. Assim como se você quer ser só um clínico, eu acredito que não tem que deixar a pesquisa de lado. Você tem que pelo menos saber ler e interpretar um artigo. Então, assim, o clínico não deve abandonar, né, essa área. Pelo contrário, né? A gente aprende a vida inteira, né? Quando você está dentro da faculdade, você tem os professores para trazer para você. Olha, isso é o que há de mais novo nesse campo sobre esse assunto, né? As melhores evidências são essas. Mas depois que a gente se forma, a gente não tem mais essa pessoa para contar para a gente, né? O melhor caminho, a melhor técnica, aquilo que é a melhor forma de conduzir, de tratar aquele problema. A gente tem que procurar isso por nós mesmos, né? A gente vai ter que procurar o nosso autoconhecimento, né? E a melhor forma de fazer isso é procurar onde? Nos artigos científicos, né? Ler artigos, ler onde tem, né, essas evidências científicas, mas ler isso criticamente, sabendo compreender aquilo que a gente está lendo, né? Então, a vida inteira a gente tem, porque a vida inteira vão existir perguntas a serem respondidas, né? A gente nunca vai conseguir saber tudo, né? Nunca vai se esgotar dentro do campo da ciência, né? Aquilo que a gente ainda precisa aprender, o que precisa melhorar, né? Para tratar da melhor forma, para explicar aquele problema da melhor forma, para compreender aquele fenômeno completamente, né? Sempre vão existir as dúvidas de pesquisa. E as metodologias de pesquisa também vão sempre melhorando, né? Vão sempre evoluindo. Então, por isso que, às vezes, muitas coisas que antes se fazia de uma forma, né? Hoje a gente vê que aquela não é a melhor forma de fazer. Então, aquela evidência que há um tempo atrás, né? Era a melhor evidência, hoje a gente vê que talvez tem um outro caminho melhor, tem uma outra forma de tratar melhor, né? Aquilo que a gente achava que era um fator de risco da doença, hoje a gente vê que não é, ou aquilo que a gente achava que era um fator de proteção, hoje a gente vê que não é, né? Descobre-se novos fatores de risco, novos fatores de proteção. Então, a pesquisa, ela está sempre sendo produzida, né? Ela está sempre sendo encaminhada, né? Então, a gente precisa acompanhar isso, não ficar para trás. Eu falo para os meus alunos, né? Quando acaba de se formar, se você ficar um ano sem fazer um congresso, sem fazer um curso, sem ler um artigo, um ano depois você está fazendo coisa obsoleta já, né? Então tem que acompanhar. E o assunto que mais chocou ultimamente o universo da medicina foi o artigo que agora 180 por 120 por 80 é considerado pré retenção, né? E você, como leitora, qual habilidade você acha que deve ser desenvolvida para ler criticamente um artigo? Então, eu falo, assim, com os alunos que mesmo aquele que não tem a formação que a gente dá aqui, vamos supor que alguém que ainda não fez a disciplina de pesquisa, né? Na disciplina de pesquisa a gente mostra a hierarquia da evidência, né? Os tipos de pesquisa que tem maior grau de evidência, os que têm menor grau de evidência, aqueles que dão mais certeza, aqueles que só ficam no campo da hipótese, né? Reforça a hipótese, parece que mas a gente não pode ter certeza. Então, é preciso ter um pouquinho de conhecimento, né, de metodologia de pesquisa, de tipos de pesquisa, para ter esse senso crítico na hora de ler artigo. Mas quem não tem esse conhecimento, eu acho que precisa de uma palavrinha básica, que é bom senso, né? É ter bom senso. Então, quando for ler um artigo científico, lê na íntegra. Não pula a metodologia, não. Eu sei que às vezes a gente olha ali aquela metodologia que um monte de palavra desconhecida, estranha, não dá para entender. Mas tem coisa que é uma questão de bom senso. Então, aonde foi pesquisado isso? Em quantas pessoas foi pesquisado isso, né? Como que foram escolhidas essas pessoas da pesquisa? Essas pessoas representam bem a maioria das pessoas, né? Foi um estudo que viu isso num único momento ou acompanhou
durante um tempo para saber como que as coisas se desenvolveram, né? Como que se coletou esses dados? Foi perguntando? Essa pergunta era uma pergunta clara? A pessoa compreendia essa pergunta? Essa pergunta não é uma pergunta que, de repente, a pessoa vai ficar constrangida e vai responder uma coisa que não é verdade. Então, isso não precisa ter um conhecimento tão profundo para você conseguir identificar quando você está lendo o artigo. Então, você tem que ter coragem de ler o artigo na íntegra, tentando buscar, né, na metodologia da pesquisa, principalmente, essas lacunas, né, se realmente essa metodologia foi adequada ou não. Quanto à questão dessa mudança aí do parâmetro da hipertensão, foi feito com uma intenção, né, de se pensar numa prevenção no momento mais oportuno, mas agora principalmente é que vão precisar ter pesquisas para ver se isso foi efetivo na prevenção da hipertensão, né? Eu acho que da agora para frente, principalmente, que a gente vai ter que acompanhar as pesquisas que serão desenvolvidas para ver se realmente se isso levou a uma prevenção maior da doença ou se isso aumentou medicalização, né, e coisas desse tipo, né? Isso é interessante porque é uma dúvida que eu tenho, que eu vou te perguntar agora. Como que a gente escolhe um tema? Porque eu, por exemplo, todos os projetos até hoje foram temas que eu gosto. Então, eu pergunto assim, igual você falou dessa parte agora, tem que se pesquisar sobre isso. A gente vai mais pro lado que a gente gosta, a gente vai mais pro que tá em algo que precisa ser pesquisado. Como a gente consegue ter essa visão do que é melhor a gente pesquisar e qual metodologia usar? Wilson, não tem coisa melhor que trabalhar e estudar prazer, né? Eu falo que assim, eu tenho um prazer enorme no meu trabalho, eu tenho um prazer enorme em estudar. Eu sou uma eterna estudante, mas adoro estar no banco de aluno, adoro dar aula, adoro fazer o que eu faço. Então, a pesquisa não é diferente, você tem que pesquisar aquilo que você gosta, que você tem prazer. É claro que às vezes a gente precisa, né? Faz porque precisa, mas sempre que dá para fazer, né? Unir o útil ao agradável, né? Então, a pesquisa, eu falo para os meus alunos que sim, procure algo que dê prazer, que é aquele campo, né? Aquele assunto dentro da sua área de formação que mais o atrai. Agora, o tema, né? Ainda não é o start, né? É o início, né? Mas ainda não é o que define a sua pesquisa. Claro, você vai pensar numa área, né? Se você gosta do quê? Você gosta de pediatria, você gosta de geriatria, você gosta do ambiente hospitalar, né? Então você vai escolher uma área. Dentro dessa área, qual o tema que você gosta? Não, eu gosto de pediatria. Então, eu adoro quando a professora fala de amamentação. A amamentação é um tema, né? Mas dentro daquele tema é preciso escolher uma pergunta de pesquisa, né? Então, dentro desse tema, qual é a dúvida que eu quero responder? Toda pesquisa ela tem que começar com uma pergunta a ser respondida, né? Se tu pensa, vamos usar esse tema, né, mesmo como que eu trouxe como exemplo, que é o da amamentação. Você pode querer saber se aqui em Valença, nos últimos anos, aumentou ou diminuiu o número de mulheres que amamentam até 2 anos seus filhos. Você pode querer saber quais os fatores que facilitam a amamentação, quais os fatores que prejudicam a amamentação. Você pode querer saber quais os benefícios da amamentação. Você pode querer saber se a amamentação ela previne maloclusão. Você pode querer saber se a amamentação promove mais inteligência nas proles que amamentam. Veja que dentro de um tema, você pode querer responder, né, várias dúvidas sobre aquele tema. Então, é claro que escolher o tema é importante, mas o passo principal é, dentro daquele tema, definir um objetivo o máximo específico possível. Porque aí isso vai te facilitar todos os passos que vem depois disso. Escolher a metodologia, né? Como que você vai coletar esses dados, como você vai analisar. Isso tudo depende do teu objetivo, da tua pergunta de pesquisa.
A maioria dos estudantes acham que, para buscar informação, basta pesquisar no Google. Sobre a referência, como eu busco artigos confiáveis e de referência? Esquece Google. Né? Tem que ser em bases de dados de artigos científicos. Né? Então, a gente já estava falando antes o que tem que saber ler criticamente os artigos. Né? Porque também não é só selecionar Não é só selecionar. Então, se você já vai num lugar, como o Google, por exemplo, que nem artigo científico muitas vezes vai te mostrar, já piorou, já te dificultou mais ainda, né? Então, primeiro a gente tem que ir em bancos de artigos científicos, para escolher os artigos e depois escolher quais desses artigos, né, são melhores da gente trabalhar. Então, existem vários bancos de dados desse, né, o PubMed, Lila, Cielo, aqui na instituição, que algumas dessas bases de dados, essas que eu falei, que eu citei como exemplo, são de acesso aberto, né? Algumas são acesso pago. E nós temos aqui acesso ao UpToDate, né? Que é uma base para pesquisa científica, de evidência científica, que a instituição paga. Então, existem várias bases de dados de artigo. Eu, particularmente, sempre que eu quero começar a buscar artigo, eu vou no PubMed. Eu acho que é uma base de dados, assim, bastante amigável, fácil de você navegar, de você procurar, embora tenha a questão de ter que entrar com as palavras-chave em inglês. Mas a língua da pesquisa científica é o inglês. Até aquilo que a gente produz de melhor aqui no Brasil acaba sendo muitas vezes publicado em inglês, né? Então é importante saber também, o aluno reforçar um pouquinho o seu inglês, né? Entrar no Google, faz um Duolingo, faz um Duolingo, né? Tem que ter uma noção, pelo menos conseguir ler, né? O inglês é importante. Então, eu gosto muito do PubMed, mas todas essas bases de dados, né, você vai conseguir artigo científico. Agora, Google, você vai achar ali informação que vem de blog, que vem de site, que vem de coisas que não são fontes científicas. Mesmo a IA, né, se você vai buscar no ChatGPT, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fala que a IA, ela quer te agradar, né? Então, tudo que você perguntar, ela vai trazer de informação para você. Só que, às vezes, você não tem nem certeza de onde que ela buscou essa informação, né? Então, se você não sabe fazer muito bem a pergunta, montar muito bem o prompt, né? Que é a pergunta que você faz lá para a IA, pode ser que ela te dê uma informação que nem é de artigo científico também. E, às vezes, mesmo quando a gente pede para trazer uma referência de artigo científico, às vezes a gente vai ver as referências que a IA trouxe, que o ChatGPT trouxe, né, como exemplo, né, que a gente sabe que tem outros. Às vezes a gente vai procurar e nem existe aquele artigo, né, mas ele trouxe, porque você falou que queria referência de artigo. Então, é uma arte essa forma de perguntar, né, para a gente confiar também naquilo que a IA está trazendo para a gente. Então, a forma mais confiável de você buscar artigos científicos é indo nas bases de dados de artigos científicos, né? E aí, realmente, o que aparecer lá, você sabe que foram artigos publicados em periódicos, né, em publicações científicas. Inclusive, a professora Beth, que me dá aula, ela estava falando esses dias que ela foi pesquisar um assunto no ChatGPT, e o ChatGPT escreveu certeza com S. E ela ficou... Nossa senhora, então, aí escreveu certeza com S. Onde que vai? Não, e, tipo assim, não dá pra confiar muito na inteligência artificial, né? É igual, eu não sei como tem gente que consegue estudar só pedindo pro chat fazer resumo. Eu gosto muito de estudar pelo chat, mas eu falo pra ele, e eu falo pra ele me explicar melhor de uma forma que fique mais fácil de entender. Porque eu não consigo confiar cegamente. Não sei se vocês viram uma pesquisa séria, saiu, né? Que Dos estudantes que fizeram um três grupos, né? Era uma redação. Era uma redação. Um grupo tinha que escrever a redação usando a IA, né? Outro, uma forma mista, né? Pesquisava, mas não na IA. E outro, livremente, né? Aqueles que fizeram usando a IA não sabiam repetir nada do que escreveram, né? Porque realmente não é você que está pensando, não é você que está raciocinando. Então, além da gente incorrer, né, em erros e em informações que às vezes não são verdadeiras, a gente vai emburrecendo também. Então, não é que a IA
ela é uma ferramenta importante, né? Que a gente vai usar cada vez mais, mas a gente tem que saber usar, né? Então, ainda se a gente estiver falando aí de evidência científica, ainda não é o melhor caminho aí para a gente buscar essas evidências, né? E até um tema que está em bastante debate sobre o envelhecimento da população com o uso das inteligências artificiais, porque cada vez menos pessoas buscam mais informações confiáveis e elas só pesquisam ali rapidamente e não tem aquele cuidado de ir atrás de informações verdadeiras. E isso acaba cometendo um envelhecimento da população. O uso da IA é da mesma forma que artigo científico, produção científica, você tem que ler criticamente, a IA é a mesma coisa. Você tem que ler criticamente aquilo que ela, né, está te oferecendo, para ver se realmente, né, você confia ou não naquela informação. E eu acho que, assim, é completamente... Não acho, tenho certeza. É nítida a diferença. Vou dar um exemplo que você vai entender 100%. A pasta educadora. Eu passei uma semana, umas 5 horas do meu dia, lendo livro, lendo artigo, porque nem imagem eu peguei de Google. Todos foi ou de artigo ou de livro. Eu tirei print e coloquei na pasta. Explica o que é a pasta educadora. A pasta educadora é da nossa matéria de odontopediatria, que é um compartilhamento com mais fotos, poucos textos, que a gente vai fazer uma educação em saúde para os pais. Então, nela, eu fui estudar depois para a prova. Tipo assim, eu fui muito rápido, porque eu tava tudo ali na minha mente, porque eu fiquei estudando pela raça educadora. Então é muito diferente, eu pego e diz assim, me dá 6 tópicos aí pra colocar na pasta. Cortar e colar lá na pasta, né? E é um tema preocupante, porque durante a pandemia a gente observou que as pessoas caíram muito fake news, muito informações falsas, e não buscavam informações. E nem tinha tanta inteligência artificial como tem hoje, né? Que acaba gravando mais esse cenário. Esse ponto é importantíssimo, né? Um dos motivos principais de que cada vez mais as pessoas vão ter que entender de pesquisa, né? Quer ou não, goste ou não, cada vez mais, né, profissionais, principalmente da área de saúde, vão precisar compreender pesquisa científica, porque a gente está vivendo num mundo em que qualquer um pega um microfone, né, e mesmo sem ter aquela formação, né, aborda qualquer assunto, mesmo que não seja da sua área, fala como se tivesse certeza daquilo, né? Há pouco tempo, minha mãe virou para mim e falou assim, Nick, descobriram a causa da obesidade. Eu falei, é mesmo? É uma bactéria e tem até um remédio que combate essa bactéria. E ela falava com certeza, né? Onde que ela viu isso, né? Claro que foi no Instagram que ela viu essa pérola, né? E o trabalho que eu tive de mostrar para ela que aquilo não era uma fonte científica, né? Porque no Instagram qualquer pessoa fala o que quiser, né? E muitas vezes até falam baseado em estudos, baseado em trabalhos, em pesquisa, mas cadê esses trabalhos, cadê esses estudos, essas pesquisas, né? Então, cada vez mais realmente nós vamos ter que nos apoderar dessas evidências para poder até conversar com os nossos pacientes, né? Mostrando o que é verdade, o que é mentira, o que se tem certeza hoje, o que não se tem certeza, né? O que realmente foi produzido em pesquisa científica séria, de boa qualidade, e o que não, né? É de pensar muito nesse negócio de inteligência artificial, gente. Porque se não for algo usado com sabedoria, pode, tipo, prejudicar muito. Sim, mais ajudar do que, né? Mais atrapalhar do que ajudar, né? Meu sogro que dizia isso, né? Muita ajuda que não atrapalha, né? Então, pior de tudo, pior do que você não ter a informação, é você ainda ter a informação errada, né? Pior do que quando a gente não sabe. Quando a gente não sabe, a gente sabe que tem que procurar saber, né? Agora, quando a informação, né, é incorreta, né, isso é pior ainda, porque você às vezes trabalha com aquela informação que ao invés de ajudar, vai mais, né, causar problema para o paciente, né? A maior preocupação, em geral, dos alunos de medicina é com o currículo para residência. Qual o processo, desde escrever um artigo até apresentar em congresso? Então, vamos lá. O processo começa com pergunta de pesquisa, né?
Então, primeiro, aproveitar as oportunidades enquanto está aqui na graduação, que tem esse número de professores à disposição de vocês, né? Tem todo esse suporte mesmo desses programas, né? Não só para vocês produzirem pesquisa, mas vocês têm aqui também programas que auxiliam a mostrar essas pesquisas, né? Se vocês quiserem ir a congresso, publicar numa revista paga, a instituição tem programas que auxiliam, né? Tem FAPAC, TDC, tem vários, né, programas que o aluno pode, desde que a pesquisa tenha sido conduzida institucionalmente, né, pelo Unifaa, existem programas que até apoiam vocês mostrarem esses trabalhos e tudo. Então, primeiro, aproveitem essa oportunidade quando vocês estão aqui, né? Então, eu quero fazer pesquisa. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, pensar no tema que gosta, né? E na pergunta de pesquisa. Dentro desse tema, o que eu quero responder? Né? Às vezes, fazer essa pergunta não é tão fácil, né? Mas procurar um orientador, que seria o próximo passo, vai também te ajudar, às vezes, a amadurecer essa pergunta de pesquisa. Às vezes, né, com o orientador, você pode trocar essa ideia. Olha, pensando nisso, ainda não consegui ainda fechar muito bem essa pergunta. Então, o orientador pode ser a pessoa que te ajuda, né, a amadurecer esse objetivo, deixar esse objetivo bem específico, né? É bom também a gente olhar o que já foi produzido sobre aquele assunto, nessas bases de dados de artigos científicos, né, que a gente conversou. Dá uma olhada, né, o que tem surgido de novo, quais artigos que foram publicados nos últimos 10 anos, o que tem sido feito, né? Não quer dizer que, achei uma coisa parecida, então a minha não vale. Não, às vezes a pesquisa é parecida, mas foi feita em outro lugar, cabe fazer aqui. Às vezes a pergunta de pesquisa era a mesma, mas foi pesquisado com outra metodologia, a gente pode, né, fazer com outra metodologia, outro tipo de pesquisa, enfim. Então, amadureceu essa pergunta de pesquisa, armou um orientador, né? Aí você vai fazer, então, um projeto de pesquisa. Nesse projeto, você vai colocar lá o seu objetivo, qual a metodologia que você, junto com o seu orientador, né, escolher para responder aquela pergunta de pesquisa. E aí, esse projeto de pesquisa, vocês têm que ver se precisa ser submetido ao comitê de ética ou não. Se a pesquisa vai envolver, de alguma forma, seres humanos, né, pessoas, mesmo que seja só perguntando, passando questionário, tem que passar pelo comitê de ética, né? Paralelo a isso, tem que ver qual o programa institucional que vocês querem participar, se é do PIC, se é do PIT, se é do PDC, né? E aí esse projeto é enviado também para o programa institucional. E aprovado, sendo aprovado, vocês vão então desenvolver a pesquisa, né? Desenvolver a pesquisa tem várias formas de vocês mostrarem isso e ganhar, como você perguntou, né, para valer para a prova de residência, porque algumas não estão mais usando esse critério de tudo que de outras formas, né, de produção acadêmica na nota do ingresso da residência, mas outras estão usando. E outra coisa, para você sair da residência, você também Tem que ter um bom currículo. precisa ter um bom currículo, né? E em outras áreas também, concurso público, qualquer área da saúde, você vai fazer um concurso público, você precisa ter um bom currículo. Então, vamos engrossar o currículo através da pesquisa, né? Você fez a sua pesquisa, você pode apresentar painéis em vários eventos. Esse período agora, a gente teve o mesmo trabalho. Foi apresentado na Semana de Iniciação Científica, na CENIC, foi apresentado na Jornada de Atenção Primária, que é um evento regional, né, que aconteceu aqui também. E o mesmo trabalho vai ser apresentado no Congresso CONIC Semestre, né, que é um congresso de iniciação científica de cursos do Brasil inteiro. Então, quer dizer, com o mesmo trabalho, 3 certificados diferentes, 3 produções diferentes e outros, né? Você pode ir pessoalmente a congresso, participar de congresso, levar seu trabalho. E a cereja do bolo, que é depois disso tudo ainda publicar um artigo científico, né?
com aquela pesquisa, né? Então, painel, artigo, são formas diferentes de você escrever e mostrar a mesma pesquisa, né? Aqueles dados que você coletou, que você analisou, você pode mostrar de várias formas, né? Seja na forma de um painel, seja na forma de um resumo escondido, seja na forma de um artigo, dependendo de aonde você vai mostrar, né? Isso tudo vai engrossando seu currículo, você vai botar lá no seu currículo Lattes, né? O aluno que já está motivado ali a escrever um artigo científico, porque acaba desmotivando ele mais, seria a comissão de ética, né? Comitê de ética. Qual é a principal chave para ser aprovado no comitê de ética e seguir com o artigo? Primeira coisa, nada da vida é fácil, né? Então, não pode existir um primeiro percalço, né? Então, fazer pesquisa não é que seja difícil, mas é trabalhoso, né? Às vezes até não é difícil, mas é trabalhoso. Então, por isso que não é bom deixar muito para o final, né, do curso. O ideal tanto no segundo, terceiro período, já começar a pensar em produzir pesquisa, que às vezes no primeiro período o aluno ainda está muito, né, ainda não conseguiu ainda se encontrar e tal, mas a partir do segundo começa a pensar, né, já em produzir, para você ter tempo, né, de fazer isso com calma. Porque às vezes acontece, vai mandar para o comitê de ética, o comitê de ética vai devolver, dizer que precisa arrumar isso e aquilo, você vai arrumar, vai mandar novamente. Às vezes você manda uma segunda vez, ele vai te devolver, você vai mandar 3, 4 vezes até ele vai ficar, né? Da forma como eles acham que aquilo sim vai ser uma pesquisa ética de ser conduzida. Da mesma forma, o aluno tem que também entender que vai mandar às vezes para o professor orientador, várias vezes o professor vai dizer, não tá bom ainda, mexe nisso, mexe naquilo, e é assim mesmo, o aluno não pode, né, ficar espantado, chateado, porque é assim. A gente quando fez mestrado, doutorado, a gente pode estar careca de fazer pesquisa, de orientar vocês, mas o professor da gente de doutorado vai falar, não, faz dessa forma que é melhor, muda aqui para ficar melhor. Então isso é normal. Agora, é claro que, né, a gente vai procurando minimizar esses problemas. Então, como você perguntou da questão do comitê de ética, existe um modelo para projetos de pesquisa, né, que já fazendo o projeto dentro daquele modelo já minimiza dar problemas lá no comitê de ética. Existem documentos que a gente precisa mandar para o comitê de ética, que é o termo de consentimento livre esclarecido que o paciente tem que assinar, né? Se for pesquisa por menor, existe um termo chamado termo de assentimento. Se a pesquisa for desenvolvida em algum estabelecimento, precisa um termo de anuência, que é o responsável por aquele lugar, dando anuência para a emissão para ser feita a pesquisa, enfim. Esses documentos todos, no site do CEP, do Comitê de Ética em Pesquisa, tem esses modelos. Então, se você segue os modelos que o Comitê de Ética fornece, você já minimiza muito a possibilidade desses problemas, né, desses retornos. Era isso que você perguntou, Verônica? Você tinha comentado sobre a gente ter a preferência de tentar já introduzindo nessa área desde o início do curso. Mas tem alguma coisa assim que, igual, não vou ser sincera, eu mesma, no final do curso, eu me encontrei realmente no que eu quero fazer, período passado. Hoje são 4 períodos, é muito. 4 períodos, são 4 anos, eu acho muito. E aí, eu falei, gente, eu tô com mil ideias e eu só tive um projeto para poder escrever. Só que você comentou, acho que é PDC, né? Ele tem algum prazo, por exemplo, o PIC, ele. Só no início do ano. Ele é durante 1 ano. Então, eu posso até me inscrever no próximo. Mas eu vou colar grau antes de terminar ele. E aí eu tava olhando o etapa e é cortado. Esse PDC seria possível pessoas no final do curso fazer, participarem? Mas você tá no 6º período. No 6º. Né? Você disse que você começar o PIC é verdade, não tá? Não, o PDC você pode começar agora. Então, o PDC, como a gente conversou, ele é um programa de fluxo contínuo. Você pode entrar, né, a qualquer momento. E é interessante você, por exemplo, você
faz um PDC, faz um projeto, bota ele no PDC. Depois essa mesma pesquisa pode ser no seu trabalho de conclusão de curso. Entendeu? Então você vai ter aí uma participação no programa de iniciação científica e ao mesmo tempo você já tem meio caminho andado do seu trabalho de conclusão de curso. Aí o PDC, por exemplo, a gente pode submeter o projeto, tem que, igual no PIX, ser 1 ano com ele, ou a gente pode submeter, foi aprovado, e terminar ele em 1 mês, 2 meses. Não, você pode usar um tempo que você necessitar para realizar a sua pesquisa. Agora, existem as datas em que você tem que apresentar relatórios, né? Parcial, relatório final, né? Tem que na CEMIC apresentar, e dependendo do momento que você estiver na sua pesquisa, você vai apresentar ou dados parciais ou dados finais, né? Ou resultados finais, resultados parciais ou resultados finais. Então, tudo, gente, é uma questão de ler edital. Quer participar do PDC, edital, vai lá. Tudo está no portal do aluno. Olha lá em pesquisa, tem todos os editais lá, edital de PIC, edital de PDC, de PIT, de PROEX, né? O PROEX é um programa de extensão, não é um programa de pesquisa, os alunos às vezes confundem muito. Embora você possa fazer a pesquisa dentro de um programa de extensão, no projeto de extensão, você pode fazer uma pesquisa. Mas aí é um projeto separado, que vai ter que passar pelo comitê de ética, tudo direitinho, né? Mas todos esses programas, se vocês querem participar, é olhar edital, porque o edital tem todos os detalhes. Então, muitas vezes, os alunos acabam, às vezes, não sendo aprovados, porque pecaram numa outra coisa que estava escrito no edital e que prestaram atenção, né? Muitos alunos falam assim, não vou me envolver com isso, porque eu não sei escrever artigo e tudo mais. Como incentivar esses alunos e mostrar que é possível, sim, escrever um artigo científico? Então, aquilo que eu falei, não tem escapatória, né? A gente precisa se envolver com a pesquisa cada vez mais para não incorrer em tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? Da gente se deixar enganar pessoas que produzem pseudociência, que a gente fala, né, que não tem embasamento, para a gente poder se atualizar a vida toda, né, através da produção científica que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? Então não tem como, mesmo que a pessoa pense, não sou afeita à pesquisa, eu não vou ser pesquisador, mas precisa entender pesquisa, precisa entender evidência científica para poder oferecer ao seu paciente, né, a melhor alternativa possível de tratamento, a melhor orientação possível, né, baseado na melhor evidência científica que a gente tenha disponível naquele momento, né. Então, o meu conselho é faça, né, até para poder entender, né, aprender, mesmo que você depois de sair daqui não se torne um pesquisador, mas a melhor forma da gente aprender é botar a mão na massa, é praticando, é fazendo, e você vai ver quais são, né, as dificuldades, né, você vai ver qual é o processo daquilo acontecer. E para você, depois de sair daqui, trabalhar com evidências científicas, você produziu durante o período de formação acadêmica, isso fica mais fácil. Eu costumo dizer o seguinte, um não você já tem, não é verdade? Foi um amigo meu, uma vez chegou para mim e falou, Monique, eu queria te convidar para escrever um capítulo para o meu livro que eu vou lançar. Mas acontece que você tem que me entregar esse capítulo daqui a uns 4 dias. O não eu já tenho. Então eu vim te perguntar. Então eu aprendi isso com ele. O não a gente já tem, né? Então, comitê de ética é difícil, às vezes o não a gente já tem, né? Falou, não, a gente arruma, deu o que eles estão pedindo para arrumar, bota lá de novo, né? Orientador, né? A gente vai pedir para um, vai dizer que não pode, vai pedir para outro, vai dizer que não pode, até que a gente vai achar um que vai dizer sim, né? Vai botar o kit, né? Vai ser recusado às vezes a primeira vez, né? Não vai ser aprovado, vai ver por que não foi aprovado. Bota novamente, né? Então, o importante é não desistir, né? E é querer fazer. Sempre tudo começa da gente realmente querer fazer. E eu acho
que o aluno tem que ter todas as experiências aqui dentro, né? O máximo de experiências possíveis. Porque depois que passa, a gente fica assim, ai, queria tanto voltar para a faculdade para aprender mais um pouquinho, para ter olha só, né? Vai dando aquela sensação de ter tanta coisa pra aprender. Meu Deus, faltar 2, eu tô teve tanta coisa diferente. Isso aí. Nem Então, como eu já então façam, não deixe a pesquisa de lado, não, né? Mesmo que ache que essa não é sua praia, se envolvam de alguma forma, né, com a pesquisa em algum momento da sua formação. É uma experiência que eu acho que todo aluno tem que ter e aproveitar que tem essa oportunidade aqui dentro da instituição que promove e estimula muito isso, né? Teria algum projeto que você realizou ou orientou que, tipo assim, te marcou muito e você gostaria de contar pra gente? Isa, já foram tantos ao longo, né, desses anos todos meus como professora. Então, assim, acho que não tem um específico, mas eu fico encantada com como que esse movimento da pesquisa cada vez mais tem envolvido os alunos, né? Então, eu tenho alunos que me procuram um ano já pro pique do próximo ano, né? Antes, era tudo em cima da hora, né? Às vezes a gente vai perguntar ao aluno, quer fazer um pique? Não, agora não, os alunos, né? E ultimamente eu tive duas gratas surpresas, né? Uma, no meu doutorado, eu usei um instrumento para coleta de dados, que em geral a gente procura usar um instrumento para coletar dados que seja um instrumento validado, ou seja, um instrumento que já foi testado e que viram que é um bom instrumento, né? O que é um instrumento? Por exemplo, um questionário que você vai coletar dados, né? O ideal é você usar um questionário que já foi testado e não um questionário que você inventa da sua cabeça e que talvez aquela pergunta não seja uma pergunta que seja bem compreendida ou que vai medir de forma adequada aquilo que quer medir, enfim. No meu doutorado, eu não achei um questionário validado, um instrumento validado para medir o que eu queria medir. Eu tive que adaptar. E aí eu fiquei na cabeça, então, que eu queria validar esse instrumento que eu utilizei. Aí, esse ano, os alunos vieram me procurar. Eu falei, eu estou com vontade de validar um instrumento, mas eu não entendo nada de validação. A gente faz, professor. Eu falei, eu vou aprender junto com vocês. A gente faz, professor. Teve também quando eu dou aula de pesquisa, eu mostro uma ferramenta que eu mesma nunca usei. Chama-se Google Trends. E eu falo para os alunos, sempre de volta, explica o que é a ferramenta, como é que faz. Mas não usei, sempre de vontade de usar. E esse período agora, alguns alunos vieram, professor, eu sei usar Google Trends, eu uso Google Trends para outras coisas. Vamos fazer a pesquisa. Quer dizer, então eu acho que o que mais me encanta é que eu acabo aprendendo, né, com os alunos, junto com os alunos. Então esse movimento da gente aprender cada vez mais, né, com a pesquisa e junto com vocês, acho que isso é o que mais me encanta, assim, sabe? Acho que é o que encanta na docência. A gente está sempre se inovando, né, e acompanhando esse movimento da juventude, né? Eu falo que me ajuda até a entender melhor minha filha, né? Minha filha me ajuda a entender melhor os alunos, né? A forma de comunicação, a linguagem, né? Então, respondendo a questão você perguntou da pesquisa, acho que essa coisa do aluno se jogar, querer fazer mesmo, né? E perder o medo, né? E se propor a fazer, isso sempre me encanta. Durante a sua formação profissional, qual o tema mais interessante você acha que já abordou em suas pesquisas? Nossa, o que acontece? Como eu sou orientadora de TCC, de PIC, essas coisas, a gente acaba ficando muito eclética, né? Dizem que o bom não é isso, não. O bom é você ter uma linha de pesquisa e ficar nela, mas eu não sou essa pessoa. Eu acabo orientando, assim, mas a linha que eu mais oriento é a saúde pública, né? Porque a minha formação em pesquisa é justamente a formação em epidemiologia, que é uma ciência muito utilizada na saúde pública, né?
Eu fui funcionária, né, pública durante muitos anos, me aposentei ano passado, então também me interesso muito pela saúde pública, né, gosto dessa área. Eu sou professora, né, da disciplina de saúde, família e comunidade na odontologia, na medicina. Então, essa linha de pesquisa é a que eu acabo. Foi sim, perguntou a linha de pesquisa que eu mais uso, né? E qual você acha mais interessante? Então, aí acaba que interessante durante, sabe? Assim, surgiu a ideia, eu falo, cara, que interessante, né? E às vezes, que às vezes foi de última hora que os alunos trouxeram, porque era uma liga, precisava apresentar o trabalho. E aí, quando a gente começa a montar e desenvolver aquilo, olha como é que ficou interessante. Agora, também, há pouco tempo, uma aluna ia para o projeto Rondon e precisava fazer uma pesquisa, e foi tudo assim, na correria, porque tinha prazo, e acabou ficando super interessante a pesquisa dela também. Então, eu me interesso por tudo relacionado à pesquisa, à ciência, claro que principalmente a minha área, que é o odontopediatria, né? Então, tudo que é saúde infantil, não só na saúde bucal, mas tudo ligado à saúde infantil. Gosto muito dessa área de amamentação. Gosto muito da pesquisa de pesquisar o período dos 1000 dias de vida, que é o período da gestação dos 2 primeiros anos de vida, né? Minha pesquisa do doutorado foi nessa área. E foi ligado também à saúde pública, né? Que eu pesquisei ambientes de creche, se costumam ser ambientes saudáveis ou não. Mas tudo me encanta. Acho que acaba eu me encanto por qualquer coisa que realmente vá responder uma dúvida de pesquisa que a gente tem. Inclusive, uma das exigências do projeto Condom é ter um artigo, né, publicado, se não me engano é o PIC, né? Também, né? Não é um artigo publicado, né? É um projeto, né? O PIC é um programa que é onde você vai desenvolver a sua pesquisa, né? Depois de desenvolvida a sua pesquisa, você vai apresentar o resultado da sua pesquisa de várias formas diferentes, como a gente falou, pode ser através da apresentação de painel, na semana de iniciação científica, mas pode ser também escrevendo um artigo científico sobre aquilo, né? No caso, o Rondon, o PIC tem que ser ativo ou pode ser um PIC passado? Não sei te responder essa pergunta. Em relação à questão do edital do Rondon, especificamente, não sei. Eu sei que esse ano, né, eles precisaram agregar um projeto de pesquisa. Mas exatamente os detalhes do edital do projeto Rondon não sei te falar. Tá? Sei que não é um artigo publicado, até porque não dá tempo, né? Que você precisa fazer a pesquisa primeiro. Então, os alunos vão para o Rondon, lá eles levantam os dados, entende? Aí depois é que você vai voltar e olhar aqueles dados, né? E poder... Tinha um professor que estava me explicando mais ou menos como é que funcionava, e que tinha que ter um projeto aprovado pela faculdade, tipo, um professor representante, fazer um projeto e enviar para eles, se apresentando na faculdade, e assim que fosse aprovado, eles abriam as vagas dos alunos, né? A senhora é orientadora ou não, né? Então, do Rondon, não, né? Eu fui orientadora de um projeto de pesquisa do Rondon, entende? Porque uma coisa é um projeto para aprovar a Unifar fazer parte do Rondon. Provavelmente se ela te falou, né? Agora, a partir do momento que foi aprovado e foram escolhidos os alunos e tal, aí os alunos precisaram fazer uma pesquisa, entende? São coisas diferentes. Uma coisa é o projeto para aprovar a inscrição e fazer parte do projeto Rondon. Outra coisa são projetos de pesquisa que os alunos vão fazer lá, né, durante os dias que eles passam lá no projeto. Aí eu orientei, aí eu fiz, né, com uma aluna que era da odontologia, acho que da sua turma, né, beleza? A gente Inclusive, fez foi aprovada com bolsa, não é? Foi aprovada, acho que com bolsa mesmo. E daí ela coletou os dados lá. Agora a gente tem que dar continuidade à escrita, né? A análise dos dados e a escrita do projeto,
do artigo, do painel, aí a gente vai ver como que vai apresentar, né, os dados desse trabalho. Né? O que você falaria para os alunos que estão lá no início e que ainda não pensam muito nessa área de ProEd, de pitch, de PIC, e estão deixando assim para lá, pensando que não querem, eu falo, mas no final eu faço. O que você falaria para eles agora, para eles não ficarem igual eu aqui, falando, poxa, devia ter feito diferente. Eu falaria, não deixe para amanhã, aquilo que você pode fazer hoje, né? Porque o que acontece? Quando vai chegando para o final do curso, as demandas vão aumentando. Né? Começa cada vez mais clínica, né? Provas, né? As provas vão ficando mais complexas, né? O grau de exigência vai aumentando, porque afinal de contas, mais no final do curso, o aluno já tem que ter uma formação mais completa, né? Então eu acho que essa parte de pesquisa, ela fica mais leve quando o aluno começa já desde o início, né? E tem maior possibilidade dele completar, né? Porque muitas vezes a pesquisa é demorada, né? Então, coletar tudo. Primeiro, as aprovações que a gente falou aqui, comitê de ética e tudo, né? Depois, coletar os dados, né? Depois, às vezes, tem pesquisa que precisa coletar mais de uma vez, porque tem acompanhamento, né? Então, quanto mais tempo você tem, até você pode escolher uma metodologia melhor, de maior grau de evidência, né? Que vai te dar mais certeza. Quando você não tem muito tempo, às vezes a gente acaba escolhendo uma metodologia de pesquisa que assim não vai ficar naquele campo das hipóteses ainda, né? A minha pesquisa não dá certeza. Eu não estou mostrando que a minha hipótese é possível, mas não dá muita certeza. Porque foi uma metodologia que eu precisei usar menos tempo, né? Precisou ser uma metodologia mais fácil por conta do meu tempo. Então, eu acho que quanto antes começar, maior probabilidade de fazer uma pesquisa melhor, mais tranquila, né? E que tenha resultados mais robustos, entende? Eu estava conversando com um veterano e aí a gente estava conversando sobre qual período era mais difícil. Aí ele falou que o próximo período é sempre mais difícil. Então, quanto antes você começar, mais tranquilo vai ser. Isso aí, ótimo, achei ótimo, né? E para aqueles alunos que acham que não precisam disso, que só pensam assim, tem que fazer TCC porque eu sou obrigado. Então, esses programas que são opcionais na graduação, eles acabam não tendo interesse. O que você falaria para eles para tentar mostrar a importância e despertar um interesse neles? Então, eu diria o seguinte, a gente nunca se esgota aquilo que a gente precisa aprender. Né? A gente nunca vai saber tudo. Então, acho que não se deve desperdiçar oportunidades. Acho que esse é o meu maior conselho. Não desperdice as oportunidades. A gente nunca sabe depois aonde a gente vai precisar. Eu contar assim rapidamente, né, a minha história com a pesquisa, né? Quando eu fui escolher fazer meu mestrado, foi uma oportunidade que surgiu de fazer esse mestrado que era da área de epidemiologia, né? E quando eu abracei essa oportunidade e fui fazer, quantas portas isso me abriu? Né? Até dentro mesmo da instituição, acabei indo dar aula no curso de medicina, né? E abraçar outras disciplinas e ter, como eu falei com vocês, né? Que para mim o mundo se abriu aí em termos de entender as evidências científicas depois que eu tive essa formação. Então a gente não pode perder oportunidades, né? Quando as oportunidades aparecem, a gente deve abraçar, porque a gente não sabe se vai aparecer novamente. Então, tem oportunidade de fazer aqui dentro, faça, né? Depois, às vezes, você vai pensar, não vou fazer mais pesquisa depois que eu me formar. Você sabe, às vezes, você vai ter uma oportunidade de fazer um mestrado, lá você vai ter que fazer uma especialização, vai precisar fazer pesquisa, né? E a gente nunca sabe que a vida reserva pra gente. A gente já teve alunos, acho que na aula, acho que a gente até já contou isso, não sei se você lembra isso. Que alunos que falavam assim pra gente, às vezes ficavam meio agarradinhos na disciplina de odontopediatria. Professor, eu prometo, eu não vou atender criança. Me passa que eu não vou atender criança. Aí depois de formar, onde que a gente encontra esses alunos? Lá no Congresso de Pediatria. O que você tá fazendo aqui, professor? Eu tô atendendo tanta criança, né? A gente não sabe, então aproveita as oportunidades. E a única coisa que não podem tirar da gente é conhecimento, né? Então,
tem que aproveitar aqui para adquirir o máximo possível. É claro que a gente vai adquirir isso ao longo da vida toda, né? Como eu falei, a gente nunca para de estudar, mas, né, a gente tem que absorver aqui durante esse período que a gente está mais voltado para isso, porque depois a gente vai estudar trabalhando, né? Às vezes a vida vai ser mais corrida, né? Mas vai exigir mais da gente. Mas quando a gente é estudante, em geral, né, a gente está mais com foco, mais mesmo no estudo, então tem que aproveitar aqui para isso, né? Isso é muito interessante que você falou do testar, do experimentar, aproveitar as oportunidades, porque a graduação, hoje, eu quase terminando a faculdade, eu vejo que é isso. Porque eu caí de paraquedas na odontologia. Se você falasse pra mim do ensino médio que eu ia fazer odonto, eu ia fazer, tá maluca. Que nunca foi aula, me passou na minha cabeça, mas hoje eu sou extremamente realizada. No início da faculdade, porque eu entrei pensando em hobby, né? Porque eu sou muito bem, já era a parte que eu estudava, de visagismo, de anatomia facial, de proporção áurea. E aí, no início da faculdade, eu fiquei um pouco frustrada. Porque eu olhava dente, e falei, gente, eu não gosto de dente. Não gosto de dente, falei, meu Deus, é isso. E hoje, eu sou apaixonada em áreas e eu falo, Isabela. E o que vai adiantar a sua ROF? Se ter uma boa dimensão vertical, né? Dentes do colino perfeito, uma boa saúde. Exatamente. Eu acho que todos os cursos são assim. Até a medicina, no começo, você olha assim, gente, não é isso. Eu queria estar atendendo ali. E daí você pega gosto por aquela matéria. Então é importante você fazer tudo direito. Porque apesar de eu não gostar de uma matéria, eu vou lá e esforço para ser melhor possível naquela matéria. Fazer pesquisas nessa área, porque às vezes você não gosta, porque você está atendendo uma parte, vou dar um exemplo. Eu adoro periodontia. Só que eu não gosto da clínica de periodontia, porque a gente só tá fazendo massagem. Mas igual cirurgia periodontal, eu sou apaixonada, entendeu? Então a gente vê essas áreas, porque quando a gente se formar, a gente já vai ter uma ideia do que a gente gosta. Então, dê uma chance para tudo. Exatamente. Aqui é a hora disso. É a hora de experimentar um pouquinho. Sabe o dia pro seu lado aí, quem rezou a aula teórica, meu Deus. Mas a prática, quando você vai no postinho, é super interessante a mostrar a população. Mas para manter lá postinho, né? E poder fazer lá um trabalho adequado, bacana, você precisa do quê? Do conhecimento, não é verdade? Então, é isso, né? Assim, tá ali, não perca, faça daquele momento um momento útil, produtivo, né? Eu tinha, quando eu me formei, na minha turma de faculdade, até então, o curso de odontologia era de 4 anos. E aí veio uma lei do MEC que tinha que mudar para 4 anos e meio. E justamente na minha turma. E os alunos ficaram revoltados, mas não era uma coisa da instituição, foi uma coisa que teve que mudar no Brasil inteiro. Mas aí os alunos tentaram, não teve jeito, teve que fazer o meio ano. Aí os alunos ficaram lá de birra com aquele meio ano, então vou lá, vou fazer um negocinho, eu falei, não, eu tenho que ficar aqui mais meio ano. Nesse meio ano eu vou fazer aquilo que eu não consegui fazer. Quer dizer, você tá ali, você tá pagando, você tá, né, usando aquele tempo ali que você podia estar fazendo outra coisa. Use da melhor forma possível, né? Então a gente tem aquilo que eu, né, tornando a reforçar, aproveite as oportunidades. A gente não sabe, né, se elas vão tornar a aparecer na nossa frente, né? Então, tá aqui, né, tentem aproveitar da melhor forma possível o tempo de vocês aqui realmente para aprender, né? E a pesquisa faz parte aí total desse aprendizado. A pesquisa, ela se encaixa em qualquer área de interesse de vocês, em qualquer campo de atuação, né? Então, seja se vocês vão ser depois gestores, se vocês vão ser clínicos, né? Se vocês vão ser pesquisadores, se vocês vão ser docentes, qualquer caminho que vocês vão seguir, vocês vão precisar ter um conhecimento básico de pesquisa, pelo menos, né? Temos mais uma pergunta? Não, acho que é isso. Então, professora, para fechar, qual conselho você deixaria para esses alunos? A gente já falou um pouco disso, mas que ainda não deram esse primeiro passo na pesquisa acadêmica. O que você falaria, assim, para fechar um chave de ouro? Não, veio o primeiro passo, né? Quem sabe vai ser, assim, o primeiro passo de um caminho de sucesso, né? Como eu falei, qualquer caminho que vocês forem seguir, saber pesquisas
às vezes vai ser o diferencial, vai ser aquilo que vai diferenciar vocês de outros que vão querer disputar com vocês esse mesmo caminho, essas mesmas vagas, os mesmos, né, bancos aí de empregos, ou de estudos, ou de curso, né? Então, deem-se essa oportunidade, né? Não crie nenhum preconceito, né, com a pesquisa, porque é difícil. Ouvi dizer que é difícil, né? Aquilo que eu falei, nada na vida é fácil, né? Mas são as coisas que a gente mais se esforça para conseguir, que depois a gente mais valoriza, né? Que depois as coisas que vão nos diferenciar, né, de outras pessoas, né, que preferiram seguir o caminho mais fácil, né? Então, dê essa oportunidade, coloque a pesquisa aí no portfólio de vocês. Enquanto vocês estão aqui, tem profissionais aí para darem suporte para vocês aí nesse caminho. Muito obrigada, professora, pelas reflexões. Eu tenho certeza que todo mundo que ouvir esse episódio vai sair com a cabeça, assim, turbilhão, já pensando em várias ideias de projeto. Eu, por exemplo, aprendi hoje que eu ainda tenho chance de publicar mais alguma coisa, de fazer mais algum projeto aqui dentro da faculdade. Eu já estava chateada, foi só vou ter feito um pique, gente. Mas muito obrigada por ter dado esse conhecimento pra gente. E tem alguma recomendação de material para quem está ouvindo, para saber mais sobre pesquisas? Então, existem muitos guias também, né, que facilitam. Por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa que é de revisão na literatura, existe protocolos, né, tem um protocolo chamado Protocolo Prisma, que orienta como escrever um trabalho de revisão de literatura. Se você vai fazer um relato de caso clínico, tem um protocolo chamado CARE, né, que é o CARE, né? Se você quer fazer uma pesquisa de coleta de dados finais, existem protocolos também, tem o STROBE, tem vários protocolos que já foram feitos, né, por comunidades científicas para também orientar a pesquisa para que ela seja feita, né, e conduzida da melhor forma possível, né? E tudo é de estudar isso, também tudo, né? Você quer o que é mesmo, a Monique falou de revisão sistemática, de revisão integrativa, o que é isso, né? Porque revisão de literatura você pode fazer de várias formas diferentes, né? Pode ser desde uma revisão de literatura que vai dar uma evidência grande para a gente, vai dar uma certeza, até aquela que não vai dar muita evidência. Então, eu quero fazer uma revisão sistemática. Procure estudar, bota lá, revisão sistemática, vai lá no PubMed, bota lá, revisão sistemática, ver o que vem, né? Eu quero fazer uma revisão integrativa. Estudem, né? Procurem a informação. Muitas vezes também a gente vê que o aluno, ele quer muitas coisas de mão beijada, né? Ele chega o professor e quer que o professor dê todo, e às vezes o professor não tem tempo hábil, né? O orientador, ele está lá para orientar. Então, em todo o processo, ele vai conduzir o aluno, né? Vai corrigir, mas é importante que o aluno traga uma base, né? Para que o professor possa corrigir, orientar, não, isso tá bom, né? Então, também tem que ter proatividade. Em pesquisa, a gente tem que ser proativo, né? Como eu te falei, né, fazendo pesquisa esse tempo todo, quanta coisa ainda não sei, né? Esse ano estou eu estudando lá como é que faz para validar instrumento, né? Porque estou aprendendo, então a gente tem que ser proativo, correr atrás desse conhecimento também. E eu não me preparado. Isso aí, proatividade. E você que nos ouviu até aqui, não se esqueça que a pesquisa é uma parte fundamental da graduação e vai te abrir portas futuras. Esse foi mais um episódio do UnifaCast, o podcast oficial do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Siga a gente nas redes oficiais, @unifa.cast, e nos vemos na próxima quinta-feira.